Querido irmão, querida irmã, neste domingo 23 de junho celebramos o 12º domingo do tempo comum. Que sejamos hoje firmados no amor de Cristo, nosso Senhor. No Evangelho deste domingo, escrito por São Marcos, Jesus está com os seus discípulos em uma barca. Diante da tempestade que lhes atingiu, os discípulos se desesperaram com a possibilidade da morte. Porém, Jesus acalma os ventos que lhes assombravam. Aprendamos a sempre confiar na proteção que Deus nos dá, pois jamais devemos temer quando a nossa barca é conduzida pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se você busca também manter a sua esperança no Pai, escute a seguir a homilia dominical realizada pelo nosso pároco, Padre Antônio José. Se quiser, compartilhe com alguém querido. Você pode estar levando um coração desesperado para a comunhão com Deus. Deus abençoe muito você e sua família. E um abraço dos seus irmãos da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Glória Marcos. a vós, Senhor. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus consigo, assim como estava na barca. Havia ainda outras barcas com ele. Começou a soprar uma ventania muito forte e as ondas se levantavam dentro da barca, de modo que a barca já começava a se encher. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e disseram: Mestre, estamos perecendo e tu não te importas? Ele se levantou e ordenou ao vento e ao mar: Silêncio, cala-te. O vento cessou e houve uma grande calmaria. Então Jesus perguntou aos discípulos: Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram um grande medo e diziam uns aos outros: Quem é este, a quem até o vento e o mar obedecem? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos queridos, existem alguns trechinhos do Evangelho que parece que quando a gente ouve, é como se a gente estivesse vendo um retrato da vida da gente. É como se a gente estivesse ouvindo uma história que a gente conhece muito. É a história da gente. E esse trechinho do Evangelho de hoje é uma dessas passagens. Eu tenho certeza que enquanto você estava ouvindo o Evangelho, você estava pensando assim: sou eu. Falou de tempestade, é nós, né? Pois é. O Evangelho de hoje é um pouquinho o retrato da vida da gente. Só que mais importante do que isso, é o retrato do que Jesus quer fazer na vida da gente. São Marcos começa dizendo que, ao cair da tarde, um dia, à beira do mar da Galileia, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para outra margem do mar. Se você continuar olhando o Evangelho de São Marcos, depois dessa passagem, você vai ver que Jesus fez muita coisa na outra margem do lago. Mas para chegar lá, era preciso atravessar aquele mar da Galileia. E a vida da gente é um pouquinho isso, uma travessia. A gente pensa que tudo está do jeitinho que a gente queria, e de repente chega um desafio. Você tem que passar para o lado de lá.
você tem que avançar um pouco mais longe, você tem que sair de uma situação e entrar numa nova, que talvez você não tenha planejado muito, mas o desafio chegou. A vida da gente é feita de travessias. Jesus chamou aqueles homens para atravessarem o mar. Quando você faz uma travessia, quando você dá um passo, quando você passa, vou usar uma palavra que eu acho que a gente entende, quando você passa por uma crise, porque você está se desacomodando de algo para buscar algo novo, algo melhor, algo de Deus, de alguma maneira você está respondendo a um chamado do Senhor. Só que quando a gente entra na barca com Jesus, isso para a gente deve ser a certeza de que a gente vai conseguir chegar na outra margem, mas não é a certeza de que no caminho a gente não vai encontrar tempestades. Quando você decide dar passos, quando você decide atravessar o mar da Galileia, quando você decide se desacomodar de alguma coisa, porque Deus quer algo novo, quer algo diferente para você, quando você passa por uma crise, porque você sentiu que a vida está te chacoalhando e está exigindo de você, começa de novo ou vai um pouco mais além. Se você entra nessa história com Jesus, é certeza de que você é capaz de chegar do outro lado, o que não significa que você não vai encontrar tempestades no caminho. Bom, lá se foram os discípulos junto com Jesus, estavam no mesmo barco. A gente usa tanto essa expressão, né? Quando a gente está num problema com mais alguém, fulano, estamos no mesmo barco. Olha, se existe alguém com quem você pode dizer isso de maneira muito verdadeira, é Jesus. Um dia, ele entrou no seu barco. Um dia, ele chegou na sua vida. Ele está aí. Então, se tem alguém com quem você pode dizer, Senhor, estamos no mesmo barco, é Ele. Começou a viagem e Jesus estava cansado. Jesus se gastava totalmente pelas pessoas que iam buscá-lo. E Jesus, então, à medida que o barquinho avançou no mar da Galileia, foi para a parte de trás do barco e achou um travesseiro. Que beleza! Encostou um pouquinho e dormiu. Jesus é perfeito em tudo, e o sono dele também era perfeito. Dormiu pesadão. De repente, o tempo mudou no mar da Galileia e começou uma tempestade, uma ventania. Quando a gente vai à Terra Santa e vai nesse lago, as pessoas que moram lá costumam comparar o mar da Galileia com uma panela de pressão. É um vale cercado de morros, numa região quente, dependendo de onde vem o vento entra naquele vale e é uma panela de pressão mesmo. Como às vezes a vida da gente parece uma panela de pressão, né? As coisas vão tomando um tamanho, uma proporção, parece que a gente vai explodir. Começou uma ventania, e a ventania não cessava, e começou a entrar água no barquinho, que devia ser de Pedro, e os pescadores que eram discípulos de Jesus, que sabiam como aconteciam as histórias ali no mar da Galileia, pensaram, essa tempestade vai romper o barco, ele vai se quebrar no meio, ou então ela vai virar o barco, e no meio dessa tempestade, no meio da noite, a gente não vai saber nem para onde nadar, a gente vai acabar morrendo nessa história. Irmãos, de repente, no meio da tempestade, eles esquecem que Jesus está no barco, eles tentam tirar água, eles tentam ajeitar a barca, para ver se ela fica mais estável, eles fazem o que podem, e nada dá jeito,
E parece que Jesus não está no barco. Na verdade, São Marcos diz para a gente que a impressão que eles tinham é que Jesus não se importava, porque estava dormindo. Eles estão agitados, Jesus dormindo, logo ele não se importa. Como ele não se importa se ele estava no mesmo barco? Ele não se importa. Sabem, irmãos, esses homens são um pouquinho o retrato da gente às vezes, né? Quando a gente está no meio da tempestade, a gente acha que a gente tem que se agitar mais. E aí a gente tenta dar as soluções que a gente consegue. A gente tenta segurar a barca, a gente tenta tirar a água, mas o vento continua batendo. E de repente a gente começa a ficar angustiado, pensando, eu vou naufragar. E aí talvez a gente lembre que Jesus está perto, mas porque a gente não está ouvindo nada, porque a gente não está vendo ele agitado como a gente até pensa, ele não se importa. Cá entre nós, será que você nunca pensou isso também? Ele não se importa, ele não está ouvindo. Porque você estava tão agitado e nem percebeu. Mas peraí, se ele está na mesma barca que eu, é claro que ele se importa. Estamos no mesmo barco. Os discípulos de repente tiveram essa impressão, mas quando as coisas foram ficando muito ruins, alguém lembrou, acorda Jesus, e lá foi um dos discípulos chacoalhar Jesus, Jesus, a gente vai morrer, e você não se importa. A tradução que usaram aqui na missa é, vamos perecer, traduzindo para o carioquês, Jesus deu ruim, vai todo mundo morrer, né? Vai todo mundo morrer. Esses discípulos, eles já estavam, né, se programando para o pior, né? Vai todo mundo morrer, você não se importa? A gente faz a mesma coisa, né? Senhor, não tem jeito, Senhor, está acabando tudo, você não se importa? Bom, ainda bem que alguém lembrou de recorrer a Jesus. Você tem lembrado disso? Ou você está tão envolvido com as suas ideias para fazer a barca não naufragar, que você esqueceu que Ele está nessa com você? Você tem recorrido a Ele? Você tem buscado a Ele? E se for preciso, tudo bem, faça isso. Você tem chacoalhado, Jesus, olha o que está havendo. Alguém lembrou de recorrer a Jesus, e aí a Bíblia diz tão bonito, Jesus se levantou. Que hora abençoada essa hora em que Jesus se levanta no meio da tempestade. Jesus, que estava na parte de trás do barquinho, vai para frente, onde o vento está batendo contrário, e Jesus diz para o vento, cala-te, silêncio, e a Bíblia diz que de repente, tudo se fez calmo. Irmãos, hoje, na vida da gente, a gente veio buscar Jesus. Você pode ter passado a semana toda tentando dar um jeito do seu jeito. Você tentou segurar a barca nas unhas. Eu tenho que dar um jeito nisso. Você tentou tirar a água que estava entrando, mas sabe como é que é? Tira a água de um lado e entra por outro. Você talvez já tenha ficado ao longo da semana com essa sensação de ansiedade, eu vou naufragar, porque quando a gente fica ansioso, é isso que a gente tem a impressão, né? Eu vou morrer. Os discípulos pensaram isso e disseram para Jesus, a gente vai morrer, e você não se importa? Bom, depois que a gente já tentou tudo do nosso jeito, a gente chegou aqui hoje aqui, a gente está recorrendo a Ele. Hoje aqui é como se a gente estivesse lembrando, meu Deus, Ele está no barco comigo. Senhor, eu sei que o Senhor se importa, me ajuda. Hoje, qual seria a tempestade que Jesus mandaria calar na sua vida? Eu sei que você vai logo pensar, a tempestade é o meu chefe. Eu acho que Jesus tinha que estar lá no meu trabalho e chegar para o meu chefe, pode ser que o seu chefe seja um ingrediente da tempestade ali do lado de fora,
Mas, já que hoje é domingo, e que bom, você não está vendo o seu chefe, reza por ele, ele está lá, não tem como você mexer nele agora. Vamos começar das tempestades que a gente trouxe com a gente. Jesus pode chegar no seu chefe, eu tenho certeza disso. Mas sabe, não tem tempestade só do lado de fora, tem tempestade do lado de dentro também. E a tempestade que é o chefe, a ventania que bate contra que é o chefe, você só vai encontrar amanhã. Mas tem tempestades que a gente carrega aqui, e talvez você tenha trazido. Por conta da situação com o chefe, por conta da sua dificuldade de lidar com algumas coisas, se levantou uma ansiedade enorme aqui dentro, se levantou um desgosto com o seu trabalho, que era a sua chance de fazer algo bom, botar para fora algo bom que você tem, servir alguém, sei lá. Tem tempestades que a gente carrega dentro e que a gente trouxe para a igreja hoje. Pois então, hoje, qual é a tempestade aqui dentro, para a qual Jesus pode estar falando? Silêncio. Porque ela gerou tanto tumulto aqui, que você tem a impressão de que está afundando nela. Jesus pode começar a acalmar as coisas na sua vida, começando por dentro. Irmãos, quando a gente reza, como a gente está fazendo aqui hoje, a primeira coisa que muda com a nossa oração é a gente mesmo. Quando você busca a Deus, a primeira coisa que começa a mudar é você. São Paulo disse na segunda leitura de hoje: aquele que está em Cristo Jesus é uma nova pessoa. Pois então, quando você reza e vem estar nele, você se torna uma nova pessoa. Novas pessoas fazem coisas novas. Novas pessoas veem a vida de uma maneira nova. Pessoas velhas, pessoas que não mudam, você pode até trocar a tempestade por uma oportunidade, elas vão acabar jogando tudo pela janela. Pois então hoje, o que aqui dentro pode estar tumultuado? Qual é a tempestade que Jesus pode estar querendo dizer? Calma com isso, calma, para que o fruto da sua oração hoje seja, em primeiro lugar, que você saia daqui uma pessoa nova, com menos tumulto dentro, e mais serenidade para enfrentar os desafios, enfrentar essa travessia, vendo oportunidades que você não via, contando com Jesus daqui para frente. Ele está nesse barco com você, conte com Ele. Qual é a tempestade que Ele hoje quer calar aí dentro? Começando por essa, Ele é capaz de transformar todas as outras. Mas o negócio acontece sempre de dentro para fora. Cala-te, silêncio. Tem muita agitação dentro da gente, e essa agitação não nos ajuda a viver os desafios, as crises, as tempestades que do lado de fora a vida também traz. Hoje Jesus quer acalmar as coisas aqui dentro. No meio da tempestade que você está enfrentando e que Jesus pode serenar, você pode ter um momento muito especial com Ele, e as coisas começam a mudar a partir daí. Quem está em Jesus é uma nova pessoa. Pessoas novas vivem de um jeito novo. Na tempestade, a gente descobre coisas sobre Jesus que antes a gente não sabia. Quando terminou a história do evangelho de hoje, e os discípulos chegaram com Jesus do outro lado do mar, eles estavam perguntando uns para os outros: quem é esse que acalma o mar? Eles estavam descobrindo algo do poder de Jesus que eles sequer imaginavam antes. Pois então, no meio dessa tempestade que Jesus hoje já está acalmando, olha para Ele. Não olha tanto para a tempestade, olha para Jesus. Você vai descobrir coisas importantes sobre Ele. Você vai experimentar a presença poderosa dEle. Tempestades, às vezes, são lugares para a gente encontrar com o Senhor. Não sei se você lembra, a primeira leitura foi um trechinho do livro de Jó, lá no Antigo Testamento. Lembra de Jó?
o homem que teve num dia só a sua vida destruída. Morreram seus 10 filhos, ele perdeu todos os seus bens, a saúde dele se corrompeu, tudo num dia só. E Jó perguntava, ou os amigos de Jó perguntavam: o que você fez para merecer isso? Olha, o cara já está lascado, e ainda vem gente para dizer o que você fez para merecer, quer dizer, para acabar de jogar o cara no chão, né? O livro de Jó termina dizendo para a gente: de repente, no meio de uma tempestade, o Senhor falou com Jó. A tradução mais exata seria: no meio de um redemoinho. Rapaz, mas é muito isso, que a vida da gente às vezes parece que é isso, né? Você roda, 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 não sai do lugar, já está tonto. Do meio de um redemoinho, o Senhor falou com Jó e acalmou o coração de Jó. Jó, você estava lá quando eu criei as estrelas? Você estava lá quando eu ordenei as montanhas, a altura das montanhas? Você estava lá quando eu disse para o mar: você vem até aqui, daqui você não passa? Não estava, né, Jó? Pois então, não queira ser meu conselheiro não, confie em mim. E no meio daquela tempestade, Jó não teve todos os seus porquês respondidos, mas ele entendeu que o Senhor sabia o que estava fazendo da vida dele, e que o Senhor, que um dia tinha dito para as ondas do mar: até aqui vocês chegam, daqui vocês não passam, também estava dizendo ao sofrimento na vida dele: vocês vão chegar até um ponto e não vão passar daqui. Irmãos, no meio da tempestade, a gente pode encontrar algo novo de Deus, como os discípulos, como Jó. Jesus quer serenar essa tempestade dentro, mas olha, aprenda, olhe para Ele, descubra algo dEle que você ainda não tinha percebido, confie na presença dEle, lembre que você conta com Ele porque Ele está no barco com você, e no meio disso tudo, você ainda vai se tornar uma pessoa nova, uma pessoa melhor. Quando a tempestade se acalma, Jesus pergunta para os discípulos: por que vocês estavam com tanto medo? Poxa, Jesus, o negócio estava tenso. E aí Jesus pergunta uma outra coisa: vocês ainda não têm fé? A pergunta seria a seguinte: vocês ainda não têm o tipo de fé que prevalece no meio da tempestade? Essa é a fé que eu quero encontrar em vocês. Irmãos, tem um tipo de fé que é a fé: acredito, e tem a fé que prevalece no meio das tempestades. Essa é a fé que Jesus quer colocar dentro da gente, quer encontrar na gente. Essa é a fé que você e eu precisamos para enfrentar os desafios que essa vida traz. Fé que prevalece no meio da tempestade. Eu estou no meio de uma prova, eu não consigo enxergar o outro lado, mas eu sei que eu não estou sozinho. Ele está no barco comigo, Ele pode acalmar essas tempestades. Eu descubro mais dele no meio da tempestade. Eu saio dessa história mais forte do que quando eu entrei, porque eu estou usando a minha fé. Fé que se usa, fé que se declara, fé que se reza, é a fé que prevalece no meio da tempestade. Essa é a fé que encontrar na gente. Os discípulos chegaram do outro lado e outras coisas eles viram acontecer. O salmo que a gente rezou hoje, que fala como o Senhor é bom e como a sua misericórdia é para sempre, ele também fala de uma tempestade, né? Não sei se você percebeu, o salmo é a historinha de pessoas que estão no meio do mar para fazer seu negócio, e de repente vem uma tempestade, e eles clamam ao Senhor no meio do mar, e o salmo termina dizendo: o Senhor os levou ao porto desejado. Chegaram. Meus irmãos queridos, o Senhor tem para nós um porto desejável. O Senhor tem para nós um destino eterno,
O Senhor tem para nós um lugar onde a gente pode amarrar as nossas cordas e descansar depois de uma longa travessia. Deus tem maneiras de nos levar a esse porto. No meio do caminho tem tempestade, viu? Se eu disser para você que não tem, estou mentindo. Mas o segredo para você chegar no outro lado, no porto desejado, é que você tenha Jesus no seu barco. Se você não tinha, chame Ele hoje. Se você de repente tentou fazer do seu jeito e passou a semana se angustiando, se cansando e conseguindo tão pouco, só conseguiu chegar no final da semana com falta de ar por causa da ansiedade. Hoje, lembra que Ele está no barco com você e chama por Ele. Senhor, levanta-te, acalma as tempestades e começa dentro de mim. Eu preciso ser uma pessoa nova, porque a pessoa que eu era até semana passada não dá conta de enfrentar essa tempestade. Me faz de novo, Senhor. E com a ajuda dEle e descobrindo mais dEle, você vai conseguir passar por isso e ver que do lado de lá Deus tem coisas para a sua vida. Hoje, entrega para Jesus aquilo que precisa ser calado e serenado dentro de você. Começando daqui, Ele vai acalmar a sua vida, Ele vai acalmar esse mar onde você está. Mas entrega para Ele e lembra que Ele pode acalmar toda a tempestade que se criou aqui. Você não vai naufragar, porque Jesus está nessa com você. Com a ajuda dEle, você vai prevalecer, usando a sua fé no meio da tempestade.